Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós estudamos no domingo pela manhã, na semana passada, os versículos de 1 a 17. E o tema da mensagem era imperfeitos, porém enriquecidos. Imperfeitos, porém enriquecidos. Nós estamos falando de igreja e nós estamos falando sobre nós. E a segunda parte desta mensagem, que está do versículo 18 ao versículo 31, fala a respeito do poder na fraqueza. Poder na fraqueza. Eu quero ler a partir do versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios e gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, em santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Muito bem, vamos relembrar alguns dados importantes que nós vimos na semana passada. O autor da carta, o apóstolo Paulo, um ex-Saulo, membro de um sinédrio e ferrenho perseguidor da igreja de Cristo Jesus, transformado e convertido pelo poder do Senhor Jesus, quando a caminho de Damasco aspirava a morte dos cristãos, Jesus apareceu para ele e o chamou, e o derrubou de todos os seus pressupostos religiosos, o fez conhecer a sua própria fraqueza e mostrou para ele a suficiência de Cristo, em visões tão fabulosas e inefáveis, que ele mesmo diz que não é lícito que ele as conte. Mas ele diz que a partir daí, ele começou a ser fortalecido pelo Senhor em meio às suas fraquezas. Ele confiou na mensagem que ele ouviu de Jesus e creu e nos ensinou que a salvação vem pela fé no Filho de Deus. Um homem que em algumas vezes diz que na fraqueza é que ele era forte, porque quando ele se sentia forte, aí é que ele era fraco. Um homem que disse algumas vezes: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto está sempre diante de mim. Um homem que disse que aquele que começou a boa obra em vós há de levá-la até o final. O homem que nos ensinou que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por quê? Pulando um pouco, porque é ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Este homem está falando conosco. Este homem falou à igreja de Corinto. E quem é a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma comunidade de cristãos composta por judeus e por gregos,
numa cidade estratégica. Por que estratégica? Porque tanto para os gregos, tanto para os romanos, quanto para os judeus, Corinto era o lugar de vender e de comprar. Corinto era o lugar para se enriquecer. Corinto era o lugar para se tornar poderoso. Corinto era o lugar para se tornar influente ou até famoso. Era lá que se disseminava moda, era lá que se disseminava cultura e era lá que se disseminava religião. Entre Corintos e Éfeso há uma grande semelhança, porque são duas cidades e de extrema importância, tanto para nós, quando estudamos o Novo Testamento, quanto também para a política, a economia e a religião da Ásia Menor e da Palestina. Cidades centrais, num eixo de transição comercial, num eixo de transição cultural e de tudo mais que poderia ser importante na Palestina no primeiro século, passava por Corinto. E é óbvio que o que acontecia naquela igreja era de extrema importância, porque possivelmente se acontecia lá, ia acontecer em outro lugar. Na primeira parte do texto que nós lemos, Paulo faz questão de mostrar para aquela igreja de que eles eram imperfeitos. E que se eles foram transformados, e se eles foram unidos, e se Deus fez deles uma comunidade, Deus não fez isso através da competência de homens, mas Deus fez isso através do seu próprio poder. Os homens trabalharam, mas foi Deus que deu o crescimento. Paulo fez questão de mostrar para eles que eles deveriam trabalhar juntos, que a unidade era fundamental para eles. Primeiro porque eles foram transformados por causa de um único nome, por causa do nome do Senhor Jesus. Segundo, porque eles adoravam e cultuavam um único nome, que é o nome do Senhor Jesus. E terceiro, porque eles tinham um propósito em comum, e o propósito era viver para a glória do Senhor. E então aquela comunidade de pessoas imperfeitas, eles tinham recebido um grande tesouro. Aquelas pessoas tinham recebido uma riqueza que é impossível de ser encontrada no mundo. Eles conheceram a verdade de Deus através da palavra que vos foi anunciada, e eles creram nesta palavra por causa de uma ação de Deus na vida deles, e então, no meio de tanta imperfeição, eles receberam um tesouro preciosíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele também fala isso. E ele diz que nós todos somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, não tem maior riqueza que essa. Gente imperfeita, mas enriquecida. Agora, na segunda parte, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que considerar qual é o tema de Paulo. O tema de Paulo na carta de 1 Coríntios e de 2 Coríntios é um só. Paulo está falando a respeito de algo que pode envenenar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma empresa e até de uma igreja. E algo que é muito comum em todos os cantos da terra, não só lá em Corinto. Paulo está falando do quê? Paulo está falando da busca de poder. Paulo está falando de uma coisa que nós adoramos. Nós temos verdadeira veneração por isso. Paulo está falando de poder. Hoje nós vivemos em uma sociedade que adora o poder. É óbvio que essa realidade é uma realidade de todas as épocas. A cobiça pelo poder tem caracterizado sempre o ser humano. Desde o Éden, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor porque foram tentados com uma proposta de poder. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. A sede de poder se expressa hoje em pelo menos 3 ambições humanas. Ambição desmedida por dinheiro, ambição desmedida por fama e ambição desmedida por influência. As duas cartas, se você não sabe, as duas cartas do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios e de 2 Coríntios, elas têm um único tema. E o tema é exatamente isso. O tema é que o caminho não é o poder, mas o caminho
é a fraqueza. É esse o ponto que Paulo vai tratar. A igreja de Corinto, em 2 cartas. E por isso ele faz aquela introdução que nós vimos na semana passada, falando que nós somos imperfeitos, mas fomos enriquecidos. Mas, cuidado, porque você deve lidar com toda humildade com esse tema, porque nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Lord Acton, um político inglês do século XIX, ele estava preocupado pelas lutas de poder no seio do governo inglês, que pretendia ser democrático, ainda que a igreja que dominava na época, a igreja católica, não pretendia isso. E em 1817, o Concílio Vaticano I declarou a infalibilidade papal exatamente para tentar evitar um governo democrático. Eles tinham que deter o poder de alguma maneira. Lord Acton manifestou o seu desacordo às palavras do Concílio Vaticano I com a seguinte declaração: o poder tende a corromper o homem. O poder absoluto corrompe absolutamente. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: quanto mais poder você der a um homem, mais corrupto ele se tornará. E este é o grande retrato do que a gente enxerga em todos os cantos da nossa sociedade. Onde há deliberação de poder, pode aguardar. Porque corrupção, imoralidade, quebra de valores, é o que vem exatamente na sequência. Por isso que Paulo vai falar com a igreja a respeito do cuidado que os crentes devem ter com este vício nosso, que é o poder. E ele vai mostrar que o nosso conceito de poder e de busca de poder está equivocado. Ele vai mostrar que se nós queremos desfrutar de poder de forma saudável, o nosso caminho tem que ser o inverso, é o caminho contrário. Ele faz algumas perguntas para nós pensarmos, eu gostaria de reparti-las com vocês. Por que nós queremos receber poder? Pense sobre isso. Buscamos realmente o poder, no caso de nós cristãos, buscamos poder espiritual realmente para poder testificar? Buscamos poder para viver uma vida de santidade? Buscamos poder para viver uma vida de humildade, embora pareça absurda essa junção? Nós somos chamados a refletir sobre isso, porque lá dentro da igreja de Corinto, as divisões estavam acontecendo exatamente por quê? Porque camadas espirituais foram sendo criadas dentro da igreja. Primeiro, nós já vimos lá no início, quando nós estudamos a primeira parte, que haviam lá os que diziam que eram de Apolo, outros que diziam que eram de Pedro, outros que diziam que era de Paulo, e os melhores de todos que diziam que eram de Cristo. E a igreja estava dividida. E o que esse povo queria com essas nomenclaturas associadas ao seu nome? Eles queriam demonstrar que eles pertenciam a uma classe mais poderosa do que a outra. Mais à frente, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda, o apóstolo Paulo vai ter que tratar sobre a questão dos dons. E ele vai mostrar que não há dom superior e da mensagem do Evangelho e nem do contexto da igreja que foi idealizada por Deus. Essas coisas dizem respeito à nossa sede de poder. E nós somos tão terríveis que nós buscamos inclusive de Deus poder espiritual para exercermos poder sobre as outras pessoas. Infelizmente a igreja evangélica, não só a brasileira, mas no mundo, ela está infestada com esse tipo de coisa. E nós estamos vendo aí o tempo inteiro líderes de denominações, líderes religiosos, proclamando-se poderosos, arrumando títulos. Antigamente o título de pastor bastava, depois eles tiveram que ser bispos, depois eles tiveram que ser apóstolos, e agora a moda é ser patriarca. É uma coisa ridícula e absurda. Na realidade,
é nada mais, nada menos do que o que acontece também dentro dos meios e dos meandros políticos, dos meandros empresariais, em todas as áreas da sociedade. As pessoas querem poder. Muito bem, mas o que Paulo tem a nos ensinar a respeito deste assunto? E por que esse tema que nós escolhemos, poder na fraqueza? Nossa única e autêntica e verdadeira preocupação seria de dar a Deus e de reconhecer em Deus a absoluta majestade do Senhor Jesus e honrá-lo e honrar o seu reino para sempre. Essa deveria ser a nossa preocupação. O tempo que nós gastamos tentando alcançar poder deveria ser usado exatamente para proclamar o poder de Deus. E Paulo vai trabalhar essas questões e vai mostrar o porquê que eu devo fazer isso. Se você observar o texto, e nós vamos por partes no texto, você vai ver que Paulo faz uma divisão dentro desse texto. Nesta parte que vai do versículo 18 ao versículo 31, Paulo vai nos apresentar diretamente uma questão paradoxal do Evangelho para as nossas vidas. Ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que o poder está na fraqueza. Esse é o tema central. Ele vai mostrar que, diferente do mundo, o poder de Deus se mostra por meio da fraqueza. A fragilidade humana é o terreno fértil onde o poder divino opera. Então não deve ser o desafio da sua vida ser alguém poderoso humanamente falando. O desafio da sua vida deve ser ser alguém muito fraco e reconhecer as suas fraquezas, porque somente quando eu entendo as minhas fraquezas é que eu vou poder experimentar o poder de Deus na minha vida. Um pregador chamado Thomas Watson, ele fez a seguinte declaração certa vez em um de seus sermões. Ele disse assim: enquanto eu não sentir o gosto amargo do pecado, eu não poderei conhecer a doçura de Cristo. Enquanto eu não reconhecer o gosto amargo do pecado, eu não posso reconhecer a doçura de Cristo. Ontem eu estava pregando num casamento, e o tema do sermão, eu acredito que foi um tema singular. Não foi o Salmo 128, que eu preguei 4 vezes seguidas em casamento. O tema do sermão foi quando pecadores dizem sim. E num casamento eu falei sobre pecado. Mas mais do que falar sobre pecado, eu falei sobre a graça. E o meu intento naquela noite, na noite de ontem, era levar um casal a admitir que, a não ser que eles se reconheçam como pecadores, eles não têm chance de experimentar um casamento bem sucedido. Porque um casamento bem sucedido, ele começa com a admissão de que eu não dou conta nem de cumprir os votos que eu faço aqui na hora do casamento. E a não ser que Deus me ajude, eu um pecador, a experimentar um casamento bem sucedido, ele não vai acontecer. E é assim também na vida da igreja. A não ser que eu reconheça as minhas fraquezas, a não ser que eu reconheça o gosto amargo do pecado e quanto dano ele traz para a minha vida, eu não vou entender a doçura de Cristo e a profundidade da solução que Cristo tem para a minha vida. E então Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar do capítulo 1, do versículo 17 ao 31, ele vai falar a respeito de 3 expressões que nos ensinam essa realidade. A primeira delas é que o poder de Deus se mostra na fraqueza da mensagem, o poder de Deus se mostra na fraqueza dos receptores da mensagem, e o poder de Deus se mostra na fraqueza dos pregadores da mensagem. E eu quero considerar com você então essa primeira parte. Se você observar do versículo 17 até o versículo 25, o que você vai encontrar? O tema que está aí na sua Bíblia provavelmente é mensagem da cruz. O que você vai encontrar é o apóstolo Paulo falando sobre a mensagem da cruz e o quanto aquela mensagem contrastava com a expectativa daqueles possíveis ouvintes que estavam lá em Corinto, os gregos e os judeus. Por quê? Porque os judeus pediam, sempre que alguém se denominava o Messias, os judeus pediam o quê? Pediam sinais. Ah é? Você é o nosso Salvador? Então quais são os sinais que você pode mostrar para que nós sejamos convencidos de que você realmente é o Messias, o Salvador? Os judeus, por outro lado, se deixavam persuadir por outra coisa.
Os judeus se persuadiam os gregos se deixavam persuadir por outra coisa. Os gregos se persuadiam por sabedoria, entendimento, intelectualismo, academicismo. Eles queriam ver num homem para considerá-lo um iluminado, para considerá-lo um filósofo, para considerá-lo alguém superior que pudesse indicar o caminho. Eles queriam ver sabedoria. E então, quem é Cristo para estes homens? E por que Paulo vai mostrar que a mensagem é uma mensagem que para os seus receptores soou como uma mensagem de loucura e de fraqueza? Porque um homem que veio para ser o Salvador não poderia ter morrido numa cruz. Então, para os judeus que pediam um sinal, e Jesus dizia para eles: vocês não vão ter outro sinal. Para estes judeus, um Messias que foi pregado numa cruz, que não podia salvar nem a si mesmo, segundo eles, não poderia ser o seu Salvador. E então Paulo diz: olha, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E por que ele está dizendo isso? Porque era assim que os judeus encaravam aquela mensagem. Essa mensagem é uma mensagem louca. Como vocês podem dizer que este Jesus Cristo é o Salvador, é aquele que pode garantir a vida eterna, é aquele que perdoa pecados, se ele não conseguiu nem mesmo evitar aquela cruz? Para os gregos era loucura. Por quê? Porque aonde está a sabedoria, aonde está o intelectualismo e aonde está o argumento lógico em um filho de Deus vir a este mundo e viver como alguém miserável, pobre, segundo as palavras de Jesus, que não tinha nem mesmo lugar onde reclinar a cabeça, que não se tornou alguém de muitos amigos, influente, muito pelo contrário, foi perseguido sim por uma multidão de interesseiros que queriam ser curados e que queriam alguma coisa. E me permite, quando eu digo interesseiro, eu não estou usando no sentido pejorativo, eu estou usando no sentido de gente que estava precisando de alguma coisa, estava atrás de Jesus porque precisava de alguma coisa, não porque o amava, não porque o desejava, não porque simplesmente queria estar perto dele, mas precisavam de alguma coisa e por isso o seguiam. Mas para os gregos, um grande absurdo. Porque aonde está a lógica de você crer em alguém que vai te salvar da morte, se esse alguém foi tragado pela morte? E pior, uma morte vergonhosa, uma morte dada a assassinos, a criminosos. E então Paulo está dizendo: a mensagem que salva é uma mensagem poderosa? Humanamente falando, não. Aos olhos de um homem natural, esta mensagem é um escândalo, se você for judeu, e é uma loucura, se você for grego. No nosso caso, nós somos ocidentais, influenciados pelo pensamento ocidental, então para nós, uma loucura. E eu já tive esta oportunidade de evangelizar uma pessoa e ela simplesmente falar para mim: viu, mas não faz sentido. E daí você explica 2, 3 vezes e a pessoa diz: mas não faz sentido. E aí a gente ora e fala: Senhor, faz fazer sentido, porque a gente sabe que faz sentido na mente de quem o Espírito Santo convence. Por isso que Paulo vai mostrar que esta mensagem, aos olhos humanos, fraca, ela é também a mensagem poderosa para transformar os homens. Veja o que ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo diz: onde está o sábio, o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do homem ou do mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pelo quê? Pela loucura da pregação, por uma mensagem que para uns é escândalo e para outros é loucura. Talvez você esteja aqui nessa noite com essa sensação. Talvez você já ouviu essa mensagem muitas vezes e diz assim: olha, eu até estou aqui porque eu gosto das pessoas daqui, mas esse negócio não faz sentido na minha cabeça. Pode ser que não faça sentido para você ainda,
Mas a nossa oração é que o Senhor convença você. Porque quando o Senhor convence-nos, esta mensagem que conta a história do Filho de Deus, a mensagem do Evangelho, que proclama a esperança, que proclama a salvação, que proclama um favor que nós não merecemos, esta mensagem é poderosa nas mãos de Deus, para fazer o quê? Para transformar, ou seja, para mudar você. Quantas vezes você já experimentou, já tentou experimentar uma mudança na sua vida? Você pode mudar, e Deus deu a criatividade ao homem para transformar muitas coisas, mas se existe uma coisa que nós não conseguimos fazer, é mudar a nós mesmos. Eu vejo gente, eu sou um deles, que convive com uma luta diária contra o peso, mas quando senta na frente de um banquete, o nosso comportamento é o mesmo. E por mais que você se segure, se fosse possível fotografar o seu íntimo, você veria alguém como aqueles ferozes vikings dos tempos antigos, diante daquelas mesas com uma coxa desse tamanho, segurando com as mãos e comendo nos dentes. Difícil, nós não conseguimos transformar a nós mesmos. Mas sabe onde está o poder desta mensagem que parece loucura e é escândalo para uns? O poder dessa mensagem está exatamente no fato de que Deus usa esta mensagem, que aos olhos dos homens é uma mensagem fraca, para transformar pessoas como nós, que são duras e difíceis de serem transformadas. Pense nisso. Há um grande e poderoso contraste aqui. O primeiro contraste é entre Deus e o mundo. A sabedoria do mundo falhou, mas Deus tomou a iniciativa e enviou o seu Filho para salvar, porque pela sabedoria ninguém conseguiu se salvar. Há um outro contraste também, em contraponto com esta mensagem fraca. A mensagem, ou o segundo contraste, é que a salvação em Cristo não é só um conhecimento acerca de Deus, mas como a sabedoria humana pode oferecer, mas a salvação que Deus oferece é muito mais forte, é muito mais do que conhecer que existe um Deus, é experimentar uma restauração interior e plena da nossa relação com Deus. Pode não fazer sentido para os entendidos, pode não ser poderosa para os místicos, mas quando Deus nos penetra com o Evangelho, Ele faz algo que nada neste mundo pode fazer, nem o intelectualismo, nem o misticismo. Essa mensagem restaura o meu relacionamento com Deus. E aí você começa a ouvir Deus, e você começa a sentir um desejo de obedecer a Deus, coisa que você nunca sentiu antes. Esta é a mensagem fraca e poderosa. Então Paulo está dizendo assim: o poder não está no intelectualismo, e o poder não está no misticismo, nem no cerimonialismo judeu. O poder está na mensagem do Evangelho. Porque este Evangelho da cruz, que é escândalo para uns e loucura para outros, é o meio através do qual Deus tem transformado pessoas que por si mesmas não conseguem mudar, que o sistema não muda, mas que são mudadas pelo Senhor. Terceiro contraste que surge ao perguntar como se levou a cabo essa iniciativa, e é o melhor de todos: Deus fez isso através de uma atitude que nos parece loucura, porque Deus deu o próprio Filho dele para nos salvar. Quem mais faria isso? A mensagem é uma mensagem para muitos fraca, é uma mensagem pequena, é uma mensagem louca, mas para aqueles que creem é uma mensagem de poder. E é isso que eu gostaria que vocês considerassem, é isso que eu gostaria que vocês pensassem. A cruz continua sendo uma pedra de tropeço para aqueles que consideram o poder como aquilo que é a maior de todas as riquezas a ser perseguida e desejada. A cruz é escândalo, mas é salvação. A cruz é loucura, mas é salvação. A cruz é o tropeço para todos os que confiam no poder humano e em suas próprias capacidades de tentar salvação. A mensagem é: você não precisa dar conta. A mensagem é: você não precisa ser poderoso.
A mensagem é: você não precisa mudar para depois ser salvo. A mensagem é: Cristo fez isso por você. A mensagem é: o Senhor Jesus, fraco para muitos, é o nosso Salvador. Ele tem todo o poder. Ele pode dar esperança. Muitas pessoas creem que Deus está obrigado a aceitá-las porque fazem algumas coisas boas. Esqueça. Deus não vai te aceitar porque na segunda-feira você foi honesto. Deus não vai te aceitar porque na terça-feira você foi gentil. Deus não vai te aceitar porque na quarta-feira você devolveu um troco a mais que alguém te deu. Não. Deus não vai te aceitar porque Ele conhece o seu coração e sabe quanta luta houve dentro de você para você fazer essas coisas certas. E Ele sabe das outras milhões de coisas erradas que você ou pensou, ou falou, ou fez. Deus só vai te aceitar por meio da loucura do Evangelho. Assim como a cruz é tropeço para os que confiam em sua própria moralidade, é loucura para aqueles que confiam nas suas capacidades intelectuais. Em outras palavras, não há solução e nem salvação fora da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho. A.G. Heyer, um filósofo de Oxford, famoso, logo após a Segunda Guerra Mundial, extremamente lido, ele intitula a mensagem do Evangelho como linguagem, verdade e lógica. Ele diz o seguinte: de todas as religiões históricas, há muito boas razões para considerar o cristianismo como a pior, porque descansa em duas doutrinas que eu não posso suportar. A primeira é a do pecado original, e a segunda é a da expiação vicária de Cristo. Ambas são intelectualmente inconcebíveis e moralmente absurdas. Esse é o pensamento que o homem tem em relação ao Evangelho. Duas verdades inconcebíveis: que todos pecaram, e a segunda, que a salvação vem através do sofrimento vicário de Cristo na cruz. Aí eu estou fazendo essa citação pelo seguinte motivo: esse era um filósofo ateu. Ele disse aquilo que era normal para ele. O problema é que existem muitas pessoas dentro da igreja que pensam a mesma coisa que ele. Pecado original, depravação total. Não, pastor, existe alguma coisinha boa em mim ainda. E é por isso que existem divisões dentro da igreja. É quando alguém começa a se sentir mais santo do que o outro. É quando alguém diz: olha, pecado, depravação total é para a maioria, para mim não. Afinal de contas eu sinto vontade de orar. Sente mesmo? Ou é Deus que te convence? Sente mesmo? Espero você aqui amanhã com toda a sua vontade de orar. Sofrimento vicário de Cristo. Imagina, se eu subir a escadaria da central, que tem 5 degraus, já é suficiente já para eu ser salvo. Se eu tiver de joelho com alguns carocinhos de milho, Deus vai ficar até emocionado comigo. Você acha mesmo que alguém que entregou o próprio filho para morrer na cruz vai se emocionar com alguns degraus de uma escada subido de joelhos? Eu sou um pai de coração mau, porque eu sou homem. Eu não ficaria nem um pouco impressionado com você, mas eu ficaria com ódio mortal de você, de tentar comparar o seu reles sofrimento com o sofrimento do meu filho agonizando na cruz para te salvar. Por isso que Paulo tem que mostrar para aquela igreja: não andem atrás de poder, não se fiem no poder de vocês, porque o poder corrompe, porque o poder divide vocês, porque o poder separa vocês das pessoas que vocês deveriam amar, porque o poder torna vocês autossuficientes, porque o poder faz com que vocês achem que vocês podem, quando na realidade vocês não podem. O poder bloqueia o caminho para que vocês conheçam o único caminho da salvação, que é o caminho da fraqueza. É quando eu admito que eu não consigo e que eu não posso, e que aquele que morreu lá na cruz, que aos olhos do mundo foi fraco, aquele que pregou esta mensagem, que nos ensinou isso, e aos olhos do mundo é louco, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, que foi negado pelos homens, que não foi reconhecido pelos homens. Ele é o Filho de Deus, Ele é a glória do Deus vivo,
Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele deve ser louvado, Ele deve ser honrado, Ele deve ser glorificado, Ele deve ser crido. E Paulo está dizendo: quer conhecer um verdadeiro poder? Reconheça a sua fraqueza. Mas não é só isso que Paulo diz. Ele fala também que não só a mensagem é fraca, mas é poderosa. Mas ele fala também da fraqueza daqueles que recebem a mensagem. Do versículo 26 ao 31 ele vai falar sobre isso. Ele diz que Deus não escolheu mostrar seu poder na fraqueza da mensagem tão somente, mas Ele escolheu mostrar o seu poder na fraqueza daqueles para quem Ele dirige a mensagem, para aqueles que vão ser os receptores da mensagem. Ou seja, lá em Corinto, especialmente na vida desse povo da igreja, que era predominantemente gente muito simples, uma classe, provavelmente, segundo a maioria dos historiadores, uma classe operária, era a classe que pertencia a essa igreja. Havia muita gente humilde de todas as maneiras que você pode imaginar, gente que se sentia fraca, gente que não tinha força, e é a essas pessoas que Deus vai revelar o Evangelho. Deus nos ensina, através da mensagem que o apóstolo Paulo traz, que Deus escolheu as coisas loucas, fracas, as coisas desprezíveis deste mundo, para envergonhar as grandes. E deixa eu só explicar algo para que você não entenda isso erradamente. Quando Paulo diz que ele escolheu as coisas pobres, fracas deste mundo, ele não está dividindo as classes sociais, não é isso que ele está dizendo? Eu conheço muita gente miserável, que tem muito mais orgulho do que muita gente que tem muita riqueza, mas é humilde. O que ele está dizendo aqui é que a maneira como eu devo me comportar diante da mensagem e diante de Deus é o comportamento de um fraco. Ele não está levando em consideração quanto que eu tenho de dinheiro, ou quantos diplomas eu tenho fixados na parede da minha casa. O que ele está levando em consideração é como eu me sinto diante de tudo isso, diante da minha família, diante das pessoas ao redor de mim, diante das coisas. Eu me sinto alguém forte ou eu me sinto alguém fraco? Eu me sinto alguém que é, ou eu me sinto alguém que jamais vai conseguir ser? Eu me sinto alguém forte ou eu me sinto alguém fraco? Ele está dizendo que a mensagem do Evangelho, ela foi enviada àqueles que se sentem fracos. Se você lembrar do Evangelho de Marcos capítulo 2, você vai ver o Senhor Jesus se dirigindo a religiosos fortes, dizendo o seguinte: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Gente sã não precisa de médico, e sim os doentes. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 5 fala que bem-aventurados são quem? A primeira bem-aventurança? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito na nossa sociedade adquiriu uma conotação pejorativa. Pobre de espírito se tornou uma pessoa ruim. Mas pobre de espírito nas Escrituras não é isso. Pobre de espírito nas Escrituras é alguém que admite que de si mesmo ela não tem nada de bom para oferecer. E de si mesmo, eu sou insuficiente para tudo. Eu sou insuficiente para amar, eu sou insuficiente para ser amado, eu sou insuficiente para o trabalho que eu tenho que fazer, eu sou insuficiente diante das responsabilidades que eu assumi, eu sou insuficiente diante de Deus. E então Paulo está dizendo: Deus escolheu as pessoas insuficientes, as pessoas fracas. Deus escolheu aqueles que nada são, aqueles que admitem que sem Deus eles estão absolutamente perdidos. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, as coisas desprezíveis. E então eu quero mostrar, eu quero usar esse texto com vocês, meus irmãos, porque é assim que eu devo me considerar diante de Deus. Nós não fomos chamados por Deus para vir para cá e sentarmos pomposamente nos bancos da igreja, nos achando melhor do que as pessoas que estão lá fora, nos achando autossuficientes, nos achando bons, nos achando melhores do que outros crentes de outras igrejas. Não, o Senhor Jesus chamou pessoas humildes, e Ele não chamou para transformá-las em gente arrogante, e Ele não chamou para transformá-las em pessoas orgulhosas, e Ele não chamou para transformá-las em pessoas que são egoístas.
E quando Paulo está falando com aquela igreja que estava amando o poder e desejando o poder, Paulo está dizendo: vocês lembram de onde vocês vieram? Porque Deus escolheu vocês porque vocês eram fracos. Deus chamou vocês pela pregação do Evangelho porque vocês eram fracos. Irmãos, o apelo desta mensagem para nós nessa noite é essa. Sabe por que eu estou aqui pregando para vocês? Porque Deus olhou para mim um dia e viu alguém fraco. E Ele falou: eu preciso de alguém fraco. Sabe por que vocês estão aqui nesta noite? Porque Deus olhou para você e reconheceu a sua fraqueza. E eu nunca vou poder esquecer isso. Poder na fraqueza. O apóstolo Paulo, numa das citações que eu fiz para vocês aqui no começo, ele faz uma declaração, contando uma experiência que ele teve com Deus. Ele teve que experimentar na sua carne algumas aflições. Uma delas ele chama de um espinho na carne. E ele diz que esse espinho foi posto pelo Senhor nele. Ele não nos conta o que é, mas é alguma coisa que o causava muita dor e vergonha. Ele diz: foi-me posto um espinho na carne. E ele diz que esse espinho era tão terrível que ele o chama de mensageiro de Satanás. E o que esse espinho fazia com ele? Ele diz: me esbofeteava dia e noite. Tinha algum proveito isso? Ele diz: tinha. Isso era para que eu não me ensoberbecesse, por causa das revelações que foram me dadas. E daí ele continua: mas eu pedi ao Senhor 3 vezes, com instância, que me livrasse disso. Ao que o Senhor me respondeu. Vamos falar junto a resposta? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? O meu poder se aperfeiçoa aonde? Sabe o que vai fazer diferença no mundo? Ou melhor, vamos reduzir um pouco o nosso alvo, senão fica difícil demais. Sabe o que vai fazer diferença em Itapeva? Uma igreja de gente fraca. É isso que faz diferença. Porque quando nós formos uma igreja de gente fraca, o poder de Deus será aperfeiçoado na nossa fraqueza. Mas enquanto nós nos sentirmos a igreja dos fortes, nada de poder. Porque o poder vem na fraqueza. E é isso que Paulo está dizendo. A mensagem é fraca, mas é poderosa. Os receptores são fracos, mas da fraqueza é que o Senhor lhes dá força. E por último, os pregadores também são fracos. Se você continuar a leitura, a partir do versículo 1 do capítulo 2, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Algumas vezes eu me expus aqui na igreja com algumas questões pessoais. E aí uma vez uma pessoa, não pouquíssimo tempo atrás, disse assim: pastor, você não tem medo de perder a autoridade se expondo em algumas questões pessoais? Eu disse para ele assim: medo eu tenho, todo mundo. Quem não tem medo de se expor? E quem não tem medo de ser julgado pela sua exposição? Mas eu disse para ele: eu tenho a mais absoluta convicção que eu não devo fazer nem seguidores, nem discípulos meus, nem admiradores meus, e que eu devo depender de Deus todos os dias. E às vezes eu preciso passar e sentir vergonha, e experimentar temor e tremor diante de Deus. E Deus sabe o porquê disso. Mas a última coisa que eu desejo de fato é que alguém me ouça por ter medo de mim, ou por me achar melhor do que qualquer outra pessoa. Todos nós somos portadores do Evangelho. E se o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quem somos nós para vir aqui bancar uma de santarrão ou de melhor do que os outros?
Nem eu, nem você, nem qualquer um. Nós somos todos iguais. O fato de eu estar pregando num lugar mais alto de vocês é tão e única e exclusivamente para que vocês possam visualizar melhor. Só. Mas é constrangedor e incomoda. Porque o melhor era poder sentarmos todos juntos na mesma altura e falarmos todos juntos. Porque somos todos fracos. E eu queria que vocês me olhassem assim. Eu sou um homem muito fraco. Provavelmente o mais fraco de todos vocês. Eu não estou querendo ser legal aqui, nem dourar pílula com vocês. Deus o sabe por que eu estou dizendo isso. Provavelmente o mais fraco de todos. E é por isso que Deus falou assim: vem cá, vem trabalhar comigo o tempo inteiro, que é para eu ficar de olho em você 24 horas. A mensagem é pregada por gente fraca. Todas as vezes que homens fortes demais começam a pregar, escândalos aparecem e são terríveis. Os portadores da mensagem devem ser fracos, porque a mensagem é fraca, porque os receptores são fracos, e os pregadores também devem ser os homens mais fracos. E aí o poder de Deus aparece, e a glória não é mais do homem, a glória é de Deus. Se algo acontece na minha vida, é pelo poder de Deus. Se algo acontece na vida da igreja, é pelo poder de Deus. Se somos salvos, não é por persuasão e não é por misticismo. Se somos salvos, é pelo poder de Deus. Então Paulo está dizendo para aquela igreja: poder na fraqueza. O caminho do poder não é a força. O caminho do poder é a fraqueza. Será que nós podemos repetir isso? O caminho do poder não é a força. O caminho do poder é a fraqueza. Então não tenha medo de conviver com essa pessoa que está aí do seu lado, porque nós somos todos fracos. Siga o exemplo de Jesus. Você já parou para pensar, e é isso que Paulo vai concluir quando ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus? Você já parou para pensar que Jesus poderia ter vindo a esse mundo com a glória que é dele, e ele não precisaria ter que convencer ninguém que ele é o Filho de Deus? Mas como que ele veio? Ele veio como um homem. Ele poderia ter nascido num palácio, mas onde ele nasceu? Numa estrebaria. Ele poderia ter andado de carruagens, mesmo naquela época, e vestido ouro e linho. E o que ele fez? Ele andou de sandálias no meio da poeira, queimando no sol. Ele poderia ter subido num trono, e ele poderia ter bradado, e todos iam se dobrar diante dele. Mas foi isso que o Cordeiro de Deus fez? Não. Ele se mostrou a nós em fraqueza. Eu quero encerrar usando as palavras de Apocalipse 4. Veja só, se você quiser abrir, você pode até abrir lá, mas eu quero explicar para vocês o que está lá. Veja só, se acompanharmos João no capítulo 4 de Apocalipse, veremos que ele está demonstrando uma porta aberta no céu. A primeira coisa que se vê desta porta é um trono. É um grande e sublime trono, símbolo de poder, de soberania. É o trono do Rei dos Reis, é o trono de Deus, é o trono das alturas, é de onde Deus governa os céus e a terra. Mas o apóstolo João continua descrevendo, e a sua próxima visão é assombrosa, porque na sequência, o que ele vê no trono é um cordeiro imolado. Sabe o que é um cordeiro imolado? É um cordeiro que teve a garganta cortada, ensanguentada. Sabe o que essa visão significa? Significa que o nosso Salvador, ele nos salvou através da fraqueza. Quem está sentado no trono é alguém que sabe muito bem o que é padecer. A nossa salvação não foi por um ato suzerano de um Deus que simplesmente falou: vou mudar minha palavra e vou salvar todo mundo. Não, a nossa salvação foi por um Deus que resolveu pagar o preço para nos salvar. E então ele enviou o seu filho em fraqueza, e o seu filho subiu naquela cruz e derramou o sangue dele por gente como eu e você, gente fraca. Quem está sentado naquele trono é o Filho de Deus,
o Cordeiro que se fez carne, habitou entre nós, foi para a cruz para salvar gente como eu e você. Não se iluda, não há espaço para busca de poder dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus é a comunidade dos fracos e imperfeitos, imperfeitos e enriquecidos em Cristo Jesus, fracos, mas fortalecidos por Cristo Jesus. Irmãos, esta atitude deve ser a atitude que governa o nosso coração. Eu gastei um bom tempo nisso hoje, porque eu considero que é de extrema importância. Nós comemoramos 135 anos. E eu não sei quantos anos ainda nós teremos que trabalhar nessa cidade até que o Senhor Jesus venha. Mas eu gostaria que vocês lembrassem disso. Enquanto eu estiver aqui, e algum dia, quando eu sair daqui, eu não gostaria que vocês esquecessem, ou se tivessem que falar de mim, falassem sobre esta mensagem. Porque esta igreja só vai fazer diferença nessa cidade, quando esta igreja for a igreja dos fracos, e não a igreja dos fortes. Os homens que construíram essa história de 135 anos foram os homens fracos, que dependeram do Senhor, e da fraqueza tiraram força. A nossa mensagem é a mensagem da fraqueza da cruz, mas é a mensagem que produz transformação no coração do homem. Os receptores que somos nós, homens fracos, pecadores, que precisam do Senhor. E é através desses homens que Deus vai transformar o mundo. Os pregadores dessa mensagem nunca podem esquecer que se o próprio Filho de Deus se fez fraco, quem sou eu, pregador, para dar uma de forte? Nós somos fracos. E enquanto formos fracos, nós estaremos unidos, trabalhando, e nós seremos bem-sucedidos. Mas no dia que a gente achar que é forte, aí tudo acaba. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nos ajude, ó Pai, a reconhecer nossas fraquezas nessa noite. Nós queremos diante do Senhor, ó Deus, de verdade, com integridade, porque o Senhor conhece o nosso coração e não há como esconder nada do Senhor. Nós queremos admitir diante do Senhor as nossas fraquezas. Mas até para isso, ó Deus, nós temos grande dificuldade, e portanto, nós queremos falar como Davi falou. Davi não sabia se o que ele estava fazendo era certo ou errado, e então ele disse para o Senhor: Senhor, o Senhor que pode me desnudar, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, e me guia pelo caminho correto. Hoje nós oramos assim ao Senhor. Senhor, olha para dentro de nós, nos sonda, nos mostra, ó Deus, os nossos orgulhos pessoais, nos mostra, ó Deus, as nossas arrogâncias, nos mostra, ó Deus, essa nossa sede de poder, para que a gente se envergonhe dela, para que a gente, ó Deus, se arrependa dela, para que a gente, ó Deus, possa de fato reconhecer diante do Senhor que somos fracos, para que a gente se lembre, ó Deus, que é da fraqueza que o Senhor tira a força. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que sejamos uma igreja fraca, uma igreja de gente fraca. Porque quando formos uma igreja de gente fraca, ou pelo menos quando admitirmos que somos uma igreja de fracos, aí sim, ó Deus, nós vamos poder ver a glória e o poder do Senhor. Porque é a Tua palavra que diz isso, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, neste propósito. Eu não sei quantos anos, ó Deus, ou talvez décadas ou séculos, nós ainda vamos aguardar nessa terra fria e triste por conta do pecado. Mas, ó Deus, durante o tempo da nossa peregrinação aqui, a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor nos faça sempre lembrar de onde viemos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a convivermos, ó Pai, com os santos espinhos na carne que o Senhor põe, para nos fazer lembrar, ó Deus, que somos insuficientes. Para que a gente jamais esqueça, Senhor, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Para que a gente jamais esqueça, ó Deus, que o Senhor escolheu gente fraca.
para que os fortes sejam humilhados, Senhor. Para que eles também, ó Deus, no meio da sua humilhação, reconheçam que precisam do Senhor. Tira de nós, ó Deus, toda a autossuficiência. Tira de nós, ó Deus, todo o engano de achar que nós podemos passar um dia sequer sem depender do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja unida no meio da fraqueza. Porque quando nós nos sentimos fortes, Senhor, nós queremos ser independentes. Mas, Senhor, quando nós nos sentimos fracos, nós queremos a companhia uns dos outros. Ajude a nossa igreja, Senhor, para que nós sejamos uma igreja de gente fraca, que quer e depende da companhia uns dos outros. Esta mensagem toque profundamente os nossos corações, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. É uma mensagem fraca, mas o Senhor pode fazê-la poderosa nos nossos corações. É diante do Senhor, ó Deus, que entregamos o nosso coração e as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.